E agora a gente parte para a nossa apresentação. Vamos lá. Nós iremos falar sobre a estratégia de vacinação contra o sarampo. Eu gostaria, de explicar um pouquinho daquilo que nós estamos vivenciando hoje, no nosso estado, né? Nós temos aí uma solicitação de alerta em todo o Brasil. Esse alerta, ele foi emitido pelo Ministério da Saúde, desde que nós tivemos aí alguns casos confirmados em uma localidade que faz limítrofe com o estado do Maranhão, que é o estado de Tocantins. Então, esse município de Tocantins, ele se chama Campos Lindos. É um município pequeno, porém, um município que tem um fluxo volante de pessoas muito alto. E essas pessoas do nosso estado, elas trabalham nesse município de Campos Lindos. Então, eles trabalham em Tocantins e moram no Maranhão. Então, logo no início que nós fomos acionados, até mesmo pela vigilância e eh, pelo Ministério da Saúde, a vigilância de Tocantins, nós nos posicionamos dentro do estado para que a gente pudesse fazer aí uma barreira sanitária, né, de proteção e atuando principalmente nos municípios que fazem limítrofe com Tocantins, principalmente com Campos Lindos, que já até ontem estava aí com 17 casos, né, confirmados de sarampo. Dentre todas essas pessoas e crianças, elas não tinham registro, né, da vacina contra o sarampo com o componente sarampo, que é a vacina tríplice viral. É um caso importado, na verdade, que chegou até o nosso estado, e nós estamos aí tentando, de todas as formas, e eu digo para vocês que a melhor, né, forma de proteger a nossa população, como todos são cientes, é através da vacinação. Então, a gente intensificou vacina nesses lugares, a gente intensificou vacina A gente intensificou vacina no sul do Maranhão, começamos pela região de Balsas e Imperatriz. Então, nós trabalhamos intensamente, né, nessas áreas e realizamos esses movimentos relacionados à sensibilização dos gestores e à sensibilização também. Eu que estou aqui no controle disso, está aparecendo ali? Não, não, está tudo bem. Mas o que que está lá? Ok. Então, nós estamos fazendo esse movimento, né, de sensibilização. O Ministério da Saúde esteve com a gente, é, é, o Ministério da Saúde esteve com a gente, nós, a coordenação de imunização e os demais do Estado, nós tivemos presentes, participando, né, junto com todos o município de Balsas, Riachão, município de Carolina, de Estreito e também de Tasso Fragoso. Eu quero desde já aqui agradecer a parceria das coordenações de imunização, das pessoas que estiveram envolvidas, toda a equipe desses municípios que estiveram conosco na semana passada, foram intensificações eh, bem expressivas, vacinamos, né, de forma seletiva, apenas as pessoas que não apenas pessoas que não fazem parte, que não estão eh, vacinadas, que precisam ser atualizadas, ou fazendo o resgate dos não vacinados. Então, eu quero agradecer desde já a todos esses municípios, todas as coordenações que estão aqui presentes, o nosso agradecimento pela parceria e por nós estarmos aí unidos nesse único propósito.
Alice, teu microfone tá mudo. Tá ajeitando aqui, só um momento. Oi, pessoal, estou de volta. Então, contudo, nós iniciamos esse primeiro momento por essas regiões, e estamos e continuamos intensificando a reunião, essas intensificações de vacinação e reuniões e acompanhamento, monitoramento, avaliação das coberturas, nós estamos fazendo tudo isso nessas regiões, intensificando nas regiões, mas é claro, ampliando esse momento de intensificação em todo o estado. Para isso, nós estamos aqui chamando, né, e convidando todos vocês a participarem de todo esse movimento, porque é, o Estado, nós somos todos maranhenses e nós, entre um caso que entre no nosso Estado, que nós estamos trabalhando para que isso não aconteça, mas existe um risco. O risco, ele é verdadeiro, pode acontecer, por isso nós estamos fazendo esse alerta. Então, caso que entrar no nosso estado, que Deus o livre, mas pode acontecer, todos nós estaremos suscetíveis nessa condição de estarmos trabalhando em prol do enfrentamento de um surto, porque um caso já é referente a um surto. Então, o sarampo, ele é muito contagioso, a gente sabe disso, que 9 entre 10 pessoas não vacinadas, elas podem ser infectadas e apresentar sintomas de sarampo. Então, vocês observem o grau, né, de extensão que esse vírus ele pode ter de alcance em relação à contaminação de pessoas que podem ser infectadas, até muito mais do que a própria Covid. Nós estamos trazendo um demonstrativo para vocês das coberturas vacinais do Estado, que eu quero desde já parabenizar a todas as coordenações e suas equipes, todos os gestores, em relação às nossas coberturas, que realmente nós temos e tínhamos aí, né? Estamos fazendo essa retomada, né, das coberturas vacinais do nosso estado. Então, aqui hoje, o estado do Maranhão, ele está com 86,72%, né, de coberturas na primeira dose, com 66,48% na segunda dose. Então, vocês podem observar que muitos das regiões, aqui a gente não teve como trazer 217 municípios, mas a gente tem compartilhado com vocês, e eu acredito que todos devem ter esse conhecimento das suas coberturas vacinais em relação à primeira e à segunda dose da vacina tríplice viral. Então, a gente precisa fazer essa análise dessas coberturas, dos nossos dados. É, por quê? Porque vocês observam que todas as nossas coberturas de primeira dose são coberturas que a gente está acima, né, de 70%. Porém, quando a gente enxerga esta, as segundas doses, a gente vê que já são coberturas que estão muito heterogêneas. Então, o que que a gente está trazendo de informação? É que vocês verifiquem essas questões, né, dos não vacinados, principalmente com as doses de D2, fazer um levantamento a nível, né, de sistema, de relatórios, para que vocês, que é nominal, para que vocês possam estar reunindo com todas as suas equipes, né, trazendo as equipes de APS, junto com os ACS,
para fazer a busca ativa, não é esperar essa criança chegar até a sala de vacina. Se tem um atraso vacinal, a gente precisa fazer esse resgate. Eu não estou falando de atualização, eu estou falando de resgate de não vacinados. Então, a gente precisa correr contra esse tempo, que não está ao nosso favor, porque vírus, ele não pede licença para entrar. Vírus, ele, uma vez que disseminado, a gente precisa fazer a contenção, e conter um vírus é muito mais trabalhoso do que a gente fazer uma prevenção desse vírus na nossa população. Então, a gente tem acompanhado de perto a coordenação de Tocantins, eu tenho falado quase todos os dias com a nossa colega lá, e é assim, é muito trabalhoso, cansativo, exaustivo, porque quando a gente pensa que já fechamos todos os contatos, aí tem uma gota que aparece em outra região do município e a gente precisa começar do zero, tudo de novo. Então, é um trabalho que a gente precisa evitar e ela é evitável através da prevenção. Então, aqui só é um demonstrativo para vocês dessas coberturas. Eu quero aqui parabenizar algumas dessas, né, regiões de saúde que estão aí com 100%, mais de 100% de coberturas na primeira dose. E podem observar que a segunda dose, no nosso estado, a gente ainda não alcançou, né? Aí a gente tem eh, somente um gráfico que eu acho muito interessante de se apresentar quando a gente faz uma série histórica, né, desta primeira dose, que foi inclusive um histórico realizado pelo Ministério da Saúde, quando esteve conosco aqui na semana passada. A gente vem com D1 de 2022, 23 e 24, então vocês observam dentro dessa extensão da cor, né, da coloração no gráfico. Em 2002, em 2022, a gente vê que nessa média, né, de acima de 50%, né, vários municípios, né, da nossa região com uma cobertura adequada, alguns próximo destas coberturas, e aí a gente vê em 2023 o avanço, né, dessa proximidade em relação à nossa homogeneidade, quando a gente fala de D1, também D2, e em relação a 2024, a gente também vê esta cobertura de primeira e de segunda dose em relação à homogeneidade, a gente avançando consideravelmente nas nossas coberturas, nos nossos dados. EAD2, a gente já vem com a mesma situação representativa em relação ao mapa do nosso estado, né? Quanto mais azul escuro ele está, mais a gente tem aí uma cobertura adequada. Então, 2022, 23 foi melhorando, 24 a gente continua melhorando e 25 a gente já tem uma projeção aí de um grande avanço em relação às nossas coberturas vacinais. Então, quando a gente fala de imunidade de grupo, como é que funciona tudo isso? Então, a importância de a gente alcançar e manter a meta de cobertura vacinal de 95% na vacinação contra o sarampo e a rubéola. Então, vocês percebem, né? Quando a gente tem um percentual zero, a gente vê realmente todo mundo aí suscetível, como está mostrando aí para vocês no slide. Esse vermelho são, né, as pessoas que estão e continuam suscetíveis. Então, zero vacinado, todo mundo suscetível. Quando tem 25% vacinado, a gente continua com um aumento muito grande em relação às pessoas suscetíveis. 50% de pessoas vacinadas dá uma melhorada, mas fica ainda nesse demonstrativo das pessoas suscetíveis. Então, quanto maior é a nossa cobertura, menor é a condição das pessoas que estão suscetíveis ao adoecimento, né, ao alcance
de vírus, de bactérias. Então, 90% você já vê que diminui, por isso que nada é por acaso quando a gente fala, pessoal, pelo menos 95% dessas pessoas precisam estar vacinadas. Então, quando a gente fala da tríplice viral e da maioria das nossas vacinas, do calendário nacional de vacinação da criança, são de 95%, de pelo menos 95%, para que a gente tenha aí um impacto epidemiológico em relação ao nosso estado. Então, a redução do patógeno, todas as vezes que a gente aumenta essa cobertura, a cadeia de transmissão é quebrada, porque o vírus, ele não segue, não dá continuidade à sua projeção. A diminuição da incidência da doença, ela cai imediatamente, né? Os casos começam a diminuir. O aumento da idade média do primeiro contato. Então, para isso, é necessário que a gente mantenha as nossas coberturas vacinais igual ou maior a 95%. Então, a gente vem falando desses dados imunológicos e da soroconversão. Isso aqui é mais para título de informação e para embasar exatamente nas orientações que o Ministério nos repassa, que o Estado repassa para os municípios para todos os seus, a todas as suas equipes. Então, a gente vem aqui falando da doença do sarampo, eu não vou me prolongar aqui, mas sobre a soroconversão, quando a pessoa ela já converte aquele antígeno em uma proteção através da doença, né, que está sendo ali evitada. Então, a primeira dose, então vocês observam, a gente já tem uma soroconversão de 93% a 95%, é uma soroconversão altíssima. É claro que tem pessoas, indivíduos, que não vão ter uma soroconversão adequada, né, como uma pessoa imunocompetente. Então, quando a gente fala de pessoas imunodeprimidas, a gente já sabe que a soroconversão, muitas das vezes, ela vem prejudicada por conta da condição clínica ali apresentada. Aí, quando a gente vem para a segunda dose, aumenta essa soroconversão para 97%. E a duração, eu estou falando do sarampo apenas, é maior ou igual a 20 anos, potencialmente vitalícia. Então, nossas vacinas, elas são eficazes, são vacinas confiáveis e que têm uma potencialidade muito alta, inclusive vitalícia, como diz os estudos. Isso aqui é bibliografia, isso aqui é ciência. Então, a primeira dose com pico de resposta entre 2 a 4 semanas. Então, aquela situação de a gente falar, tomou a vacina, já está protegido. Vacinar não é o mesmo que imunizar, porque isso depende muito da resposta do indivíduo, e ela é individual. Então, a resposta ela é individual. Mas é claro que a gente precisa, e Josiran está aqui bem do meu lado, manter as nossas vacinas também essa qualidade lá em cima, porque monitorando, através do monitoramento. Então, pessoal, quando a gente fala que tomou a vacina naquele momento, isso não quer dizer que a pessoa já está protegida, ela continua suscetível. Por quê? Porque ela vai trabalhar no seu sistema imunológico para poder ela soroconverter de forma adequada e está aqui a duração da primeira semana, que é de 2 a 4 semanas. A segunda já vem reforço, ou vai atingir aqueles que não responderam à primeira, é porque ficou lá a memória, uma vez ativada novamente, esse pico vai lá para cima, né, para a sua extensão, para poder elevar essa taxa de imunização que fica próxima de 99%. Então, esses são os dados imunológicos. A gente vai entrar agora para falar um pouquinho das vacinas utilizadas e que estarão sendo utilizadas na nossa estratégia, porque não estão, né, por exemplo, a dupla viral, ela não está na nossa rotina, mas na nossa estratégia de intensificação, nós iremos contar com ela. Por que, Alice, nós teremos a dupla viral? Primeiro, informando para vocês que a dupla viral, ela que foi disponibilizada pela Biomanguinhos, Fiocruz, foi uma doação feita para o Ministério da Saúde, de um saldo que a Biomanguinhos ainda tinha, né, nos seus estoques,
E esta vacina, ela vem com validade até dezembro de 2025, certo? Por quê? Porque ela veio para suprir uma necessidade em relação à vacina tripsiviral Biomanguinhos, que nós estamos sem recebê-la, que era utilizada na faixa etária de 6 meses até 6 meses mais. Porém, ela não estava, ela está em processo de, de construção e tudo mais, para ser liberada novamente para o Ministério da Saúde, o Ministério para os estados, Estado e município. Então, nós não temos a vacina tripsiviral Biomanguinho. Todo estado, qual é a vacina que nós temos, pessoal? Tripsiviral do laboratório Serum. Se alguém tem Biomanguinhos, é porque ainda está nos seus estoques. Mas de distribuição feita pelo estado nessas últimas distribuições, ninguém tem. Então, nós temos uma nota, por favor, entendam o que eu estou falando, porque está sendo gravada também, para que vocês multipliquem essa informação. Todo o estado do Maranhão, nesse momento, só tem tríplice viral do laboratório Sero, distribuída pelo estado. Porém, possa ser que alguns municípios tenham biomanguinhos ainda da tríplice viral. A tríplice viral da Sero, ela tem indicação apenas para ser utilizada em crianças de 9 a 11 meses de idade. Certo, pessoal? E aqui em relação a essas situações de bloqueio, tá? Essa situação de bloqueio. E a dupla viral, ela pode ser feita de 6 a 11 meses, 29 dias. 6 meses, de 6 meses a 11 meses e 29 dias, certo? Quem não pode receber nem a dupla viral e nem a tríplice viral? Gestante não pode receber dupla viral. Tríplice viral sério, gestante não pode receber. Pessoas com a APLV, que são pessoas que têm alergia à proteína do leite de vaca. Pessoas com imunossupressão grave. Então, são totalmente contraindicadas para essas pessoas. Então, a gente tem que ficar atento a essa relação. Tanto a dupla viral como a tríplice viral, ela é subcutânea. E aí vem, após a abertura do frasco, eu tenho 8 horas para utilizar a dupla viral, claro, mantendo esta vacina em condições assépticas e também na temperatura adequada para todas as vacinas, que é +2 e +8, e ao abrigo da luz. E a tríplice viral sério, como vocês já utilizam, após a abertura do frasco, 6 horas, e a gente precisa manter nessas temperaturas que são adequadas para manter as nossas vacinas aí com sua mesma potencialidade. Então, pessoal, contraindicada são pessoas também com história pregressa de reação de hipersensibilidade a doses anteriores, né? Teve, e a gente sabe quando a gente fala de eventos, né, dos ESAVs, supostamente se atribuídos à vacinação ou à imunização, a gente sabe que nós temos muitas subnotificações que não são colocadas, informadas através do sistema de informação. Então, a gente precisa ficar atento, porque a gente vai vacinar um grande número de pessoas, e aí a gente precisa estar atento a exatamente essas pessoas que, de repente, fizeram em algum momento ou a dupla viral, a tríplice viral, e tiveram aí um evento, né, relacionado a qualquer componente da formulação dessas vacinas. Então, gestantes e crianças abaixo dos 6 meses não têm indicação de receber. A sero, eu não posso vacinar a sero, a tríplice viral sero. Com crianças menores de 9 meses de idade, eu não posso fazer isso. Ela não tem indicação para isso. Aqui vocês irão receber a dupla viral. Por quê? Porque o Ministério da Saúde já disponibilizou, foi uma solicitação do Estado, já disponibilizou para nós a vacina dupla viral.
em um quantitativo baixo, porque se a gente for fazer o levantamento dessas crianças da nossa população, é um recorte muito baixo. Então, assim, a dupla viral, ela só vai ser utilizada para dose zero, certo, pessoal? Somente dose zero, que será utilizada a dupla viral. E a dupla viral, ela já pode ser utilizada em crianças de 6 meses. A tríplice viral, criança de 9 meses. Beleza? Então, a gente vai passando aqui. Agora, eu preciso falar um pouco só das questões mesmo das precauções, né? E também já deixar um adentro para vocês que a gente vai ter uma nota, o Ministério disse que até essa semana daria, a gente está no aguardo, mas vamos falar só um pouquinho de uma orientação que algumas pessoas, alguns municípios estão nos pedindo a tríplice viral Biomanguinhos, que é para fazer nas pessoas com a PLV. O que que acontece? Qual é a orientação do Ministério? Isso vem na nota, tá? Isso daqui é só um spoiler aqui para vocês da reunião que foi feita ontem com o Ministério conosco. Essas crianças, inclusive a Arame está com uma dessas pendências e tem outro município que eu não me recordo agora, que pediram, né? Então, com as crianças, para não deixar essas crianças suscetíveis, elas irão receber a dupla viral. Aí a minha preocupação e questionamento com o Ministério, certo, elas vão estar protegidas contra cachumba, perdão, contra sarampo e rubéola, mas não vão estar protegidas contra sarampo ou contra cachumba, certo? Porque a dupla viral só protege contra sarampo e rubéola. Essa vacina que todas essas crianças no bloqueio não, que nós não estamos em condições de surto, mas na nossa intensificação de vacinação contra sarampo, todas as crianças que receberem, menores de 12 meses, que receberem a dupla viral, essa dose nós já sabemos que ela não é considerada uma dose de vacina válida para cobertura. Então, com 1 ano de idade, a criança vai ter que receber a tríplice viral. A mesma coisa são as crianças com APLV. Pessoas com APLV, que têm alergia à proteína do leite de vaca, não tem nada a ver com aquela questão de intolerância à lactose, certo? Não tem nada a ver. Então, o que que acontece? Essas pessoas irão receber, né, a vacina dupla viral. Só que tem uma orientação do Ministério para essas crianças com APLV. Se eu não tenho dupla, Alice, mas eu tenho dupla e tenho tetraviral. A tetraviral vai ser a nossa opção prioritária para fazer nas crianças com APLV. A Alice vai começar com primeira dose, Todas as crianças com APLV que iniciarem o esquema com a vacina tetraviral, elas irão receber com 30 dias a segunda dose com a tetraviral. Então, elas terão o quê? 2 doses com a tetraviral. Por que, Alice? Nesse momento, se a gente der a dupla viral, essa criança ela continua suscetível para a cachumba. Entenderam? Então, vamos dar a primeira dose de tetraviral apenas novamente para crianças e pessoas com APLV. Vamos lá, vamos repetir. Isso aqui é só mais uma situação, porque vocês vão receber, acho que sábado, assim que cair aqui no nosso e-mail, a gente já está mandando para vocês. Crianças com APLV, nós não temos tríplice viral Alice, Biomanguinho, certo? Alice, Oi? oi Alice, aqui é Letícia. Desculpa te Pois não? interromper, eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma criança na minha área que ela é APLV. Ela foi Certo. vacinada com a primeira dose na época, né? Tinha 1 ano, Uhum, vacinou com a dupla viral, que nós tínhamos no estoque. E aí ela fez a segunda, no caso, que a dupla viral é só sarampo e rubéola, né?
E Isso, aí a segunda dose ela fez com a tetraviral. Aí a minha certo. dúvida é se essa criança ela deverá receber uma terceira dose Vai. com a Aham. tetraviral. Sim, por quê? Porque como a gente, como eu falei anteriormente, a dupla viral, como ela fez a primeira, ela não é considerada a título de nem de cobertura e nem de proteção, porque está faltando a cachumba. Por isso, o Ministério trouxe a opção da criança fazer com 1 ano, do jeito que, né? Ela fez com 1 ano e fez a segunda com 15 meses, vamos dizer assim, né? A sua. Fez com a dupla a primeira dose e fez com a tetraviral a segunda dose. Nesse caso, a gente vai dar um intervalo de 30 dias para fazer a tetra. Mas eu vou deixar, Letícia, eu vou deixar essa tua pergunta para que eu veja com o Ministério se nessa condição ela tem que fazer mais uma tetraviral. Eu acredito que sim, porque a dupla não tem o componente que proteja a cachumba, entendeu? Mas eu vou te dar essa resposta em seguida para saber se daqui a 30 dias você já faz outra tetraviral. A relação é essa. Se eu tenho dupla, porque a dupla, ela não. Eu até fiz uma anotação no que se diz respeito à priorização, que em vez de a gente priorizar a dupla viral para essas crianças de APLV, a gente vai priorizar a tetraviral. E aí a gente porque a dupla viral, ela não protege cachumba, né? E a gente vai receber aí a tríplice viral bimanguinhos a partir de outubro. Então, isso é mais só para que a gente, nesse período, não deixe essas crianças descobertas. Tá certo, pessoal? Então, não se preocupe que tudo que eu estou falando aqui vai vir uma nota. Essa nota a gente vai disparar para vocês. E aí a gente pode fazer uma reunião para tirar dúvidas a respeito desta orientação e recomendação do Ministério, tá certo? Então, a gente vai para Ali, frente. Pessoal, ali, a gente vai deixar as perguntas para quando a gente finalizar. Vocês podem deixar que a gente conversa, tá? Anotem, deixa aí tudo anotadinho para a gente poder correr aqui na apresentação, tá? Vamos para frente. A estratégia de vacinação contra o sarampo e o esquema de vacinação contra o sarampo. Então, bebês de 6 meses a menores de 1 ano, a gente vai fazer dose zero. Todo o nosso estado vai realizar dose zero. Vamos intensificar com dose zero, mas lembrando que é dupla viral ou a sério para bebês a partir de 9 meses de idade, certo? Por quê? Porque a dupla, ela atende de 6 meses a menores de 1 ano. A sérum só a partir de 9 meses. Pessoal, isso tem que ficar muito amarradinho com as nossas equipes. Sérum para a dose zero apenas a partir de 9 meses. Alice, mas a criança, ela está no mesmo período de tomar a vacina febre amarela. O que que a gente vai fazer? Priorizar a vigência epidemiológica, que é o que, gente? Sarampo. A gente prioriza sarampo, faz ou a dupla viral ou a sérum, e aí a gente dá um intervalo de 30 dias para a gente fazer a febre amarela, certo? Criança de 12 meses, primeira dose D1, pessoas de 15 meses, uma dose de tetraviral ou a D2 de tríplice viral mais a D1 de varicela. Pessoas com 12 meses a 29 anos de idade, 2 doses. Pessoas com 30 a 59 anos de idade, 1 dose. Se não tiver histórico de vacinação, trabalhadores da saúde, 2 doses, se não tiver histórico de vacinação. Pessoas a partir de 60 anos, a gente deixou bem destacado, em casos de bloqueio, 1 dose, se não tiver histórico de vacinação. Não é o nosso caso. Nós estamos intensificando, então apenas 60 a mais quem vai receber são trabalhadores da saúde, porque independentemente da idade, ele precisa ter as 2 doses. Pessoal, qual é a nossa estratégia de vacinação contra o sarampo nesse momento? Nossa estratégia é seletiva. Só iremos vacinar pessoas elegíveis dentro das faixas etárias, como nós estamos informando, que ou não tem registro histórico de vacinação, ou não tem registro, né, em lugar nenhum, nem no sistema, nem na caderneta, ou a gente vai atualizar.
Se tem um profissional, um trabalhador da saúde, que tem apenas uma dose, eu vou fazer a segunda. Mas se ele tem 2 doses, não é necessário fazer. Assim são as crianças. Não é indiscriminada a nossa estratégia, é seletiva, só vai vacinar quem não tem vacina. Certinho? Aqui apenas a oferta das vacinas contendo hoje na rotina, né? O componente sarampo, tríplice viral e tetraviral. Aqui estão todas as indicações, as faixas etárias. Então, a gente tem aqui a indicação da vacina. Essa aqui é Biomanguinhos, né? Eu acredito que seja, faixa etárias a partir de 12 meses, aos 59 anos de idade, isso dentro da rotina, né? Recomenda-se administrar uma dose aos 12 meses. Bora aqui, criança. Ah, tá. Não, é aí mesmo, volta assim. Então, pessoal, quando a gente fala de estratégia de bloqueio vacinal, então a gente tem uma vacinação, né, em situação de emergência epidemiológica, contra o sarampo e a rubéola no Brasil, isso existe, né? Rio de Janeiro teve isso recente, nós estamos agora com casos em, em Campos Lindos. Então, a vacinação realizada em contatos, né, de casos suspeitos ou confirmados de sarampo para interromper a cadeia, né, de transmissão da doença. Então, quando é que eu vou fazer esse bloqueio? Até 72 horas após a identificação de casos suspeitos ou confirmados de sarampo. Depois disso, pessoal, é intensificação, deixou de ser bloqueio. Então, como o Estado já vai iniciar intensificação, então a garantia que nós estejamos, inclusive, vacinando os nossos vazios assistenciais, onde não existe cobertura de estratégia de saúde da família. Porque se eu somente enxergo a que tem cobertura, eu deixo suscetível a que não tem. Então, com certeza, o problema vem de onde? De onde a gente não realizou. Então, para se fazer bloqueio, a gente tem um tempo, até 72 horas, após a identificação de casos suspeitos ou confirmados. E a busca de contatos, ela deve ser feita em todos os locais frequentados pelo caso. Então, a gente vai fazer todo um histórico, uma grade de investigação para a gente poder alcançar todo mundo que teve contato com aquela pessoa. E se for uma profissional da saúde, como foi o nosso caso lá em Campos Lindos, que foi uma profissional da saúde, e que trabalhava na triagem. Então, vocês imaginem a busca dos contatos que foi realizada pelo município de Tocantins para poder alcançar essas pessoas e vacinar, caso elas não tivessem vacina. Então, a palavra-chave aqui é evitar a ocorrência de casos secundários em relação ao bloqueio quando é feito em tempo oportuno, até 72 horas após a identificação de casos suspeitos ou confirmados de sarampo. Vacinação e situação, a gente continua aqui. Em caso de bloqueio, a gente entra com a dose 0. No caso do estado do Maranhão, a gente já vai entrar na intensificação. De 6 meses a 11 meses e 29 dias. É uma ação realizada de forma seletiva e oportuna para interromper a transmissão do vírus, sarampo. Por quê? Porque todo mundo está coberto, 12 meses, e as crianças menores não estão. Então, por isso, vai se realizar a dose 0. Só não pode ser feito em crianças menores de 6 meses de idade. Então, tem que ficar atento a esta DN, né, esta data de nascimento das crianças, quando a gente for realizar a dose 0. Então, qual é o objetivo? É reduzir o risco de ocorrência de casos graves, né? Uma criança é mais suscetível, tem um comprometimento maior em relação à doença. Então, quando que eu vou fazer isso? Isso eu estou falando em bloqueio vacinal. Até 72 horas após a identificação dos casos suspeitos, isso aqui é o tempo oportuno, e na vigência de surto, nas localidades mantém a circulação ativa do vírus com elevada incidência da doença. Ora, Silvio. Aqui, só trazendo para vocês um gráfico que eu achei interessante, por que realizar, né, o bloqueio em 72 horas? Então, vocês observam que existe aí
a disseminação do vírus, que é esse espaço maior aí, que está de um rosa bem claro. Então, quando a gente aqui tem, sem um bloqueio vacinal, não existe, né, essa questão da disseminação, pelo contrário, ela avança, e do período, né, até 72 horas, que são 3 dias, e quando tem o bloqueio, vocês já observam que a gente vai eliminando essa possibilidade do vírus avançar. Então, por isso que o bloqueio, ele precisa ser feito oportunamente em 72 horas. Então, quanto mais rápida for a realização do bloqueio, em caso suspeitos ou confirmados de sarampo, menor será a propagação do vírus. Então, isso aqui é nítido quando a gente percebe eh, esta, esta atenção da estratégia. Então, aqui é só um demonstrativo de uma avaliação de situação vacinal dos contatos, né? E vacinação, no caso de bloqueio, só para a gente verificar. Chegamos na casa do contato, tem tríplice viral D1, tem tetraviral, ok, está vacinado, não se faz mais nada. Lembrando, estratégia seletiva. Só se vacina quem não tem vacina. Aí a gente vem qual é a faixa etária, né? Qual é a faixa etária do indivíduo em caso de bloqueio, na situação vacinal de contatos não vacinados com esquema completo. Se tem uma criança com 6 meses a menores de 1 ano, a gente vai fazer a dose 0 da tríplice viral, lembrando que a gente vamos ofertar para vocês a dupla viral e a 0 só a partir dos 9 meses. Pessoas a partir de 60 anos, lembra que eu estou em caso de bloqueio. Se não tiver histórico, a gente faz uma dose. Pessoas com 12 meses a 59 anos de idade, a gente vai ter que verificar se tem 2 doses até 29. Se não tiver, ali só tem uma, a gente faz a segunda, só observando aí o intervalo entre as doses de 30 dias, ou uma dose de 30 a 59 anos de idade. Se não tiver histórico vacinal. Trabalhadores da saúde, obrigatoriamente, independentemente da faixa etária, precisa ter 2 doses. Então, a dose 0 é uma dose extra, como a gente já falou, não conta para esquema de vacinação de rotina, então, aos 12 meses, inicia a vacinação conforme o calendário. 12, 15 meses. No caso da intensificação, que é o que a gente está vivenciando agora no nosso estado, nós estamos intensificando, então a gente vai realizar, né, para reduzir o número de pessoas não vacinadas, então melhorar as nossas coberturas vacinais, oferecer proteção contra sarampo, e especialmente diante de casos confirmados da doença. Então, nós iremos intensificar, fazendo o levantamento das nossas D2, aonde estão essas crianças que receberam a D1, que não receberam a D2. Não, tá, foi vacinada, a gente já viu, mas o sistema não está contabilizando. Vamos procurar ver o que está acontecendo em relação ao sistema. Então, vocês têm o nosso apoio. Inclusive, eu sempre falo isso. Tanto hoje a gente tem o Silvio e temos o Tiago. O Tiago e o Silvio estão recebendo municípios direto aqui na coordenação. Se vocês têm dificuldades, têm dúvida, estão com angústia em relação ao sistema, entre em contato com a gente, marca um horário. Estamos à disposição de vocês, inclusive por web. Os meninos fazem isso de forma individualizada com os municípios, por web. Então, esta coordenação está à disposição de vocês. Então, quando que a gente faz essa intensificação diante de casos suspeitos ou confirmados, e quando não for possível realizar bloqueio de forma oportuna? Que às vezes, em caso de confirmados ou suspeita, a gente não tem a oportunidade de fazer o bloqueio, então a gente tem que intensificar. Então, a palavra-chave é busca ativa de não vacinados. E existe a varredura vacinal, que é uma operação limpeza, né, que o Ministério está, né, falando, que é uma atualização de situação vacinal de uma determinada população, realizada por meio de visitas casa em casa, que é a busca ativa que nós já realizamos. Então, quando a gente tiver surto, quando outras ações de vacinação tiverem sido implementadas, esses trabalhos que a gente está apoiando os municípios
tanto de logisticamente falando e como presença mesmo de profissionais, para estar apoiando os municípios. Então, nós estamos indo para as áreas de difícil acesso, aonde e principalmente de muita distância territorial, né, muito longe. Então a gente está alcançando e geralmente esta comunicação é feita pelas estratégias de saúde da família, pelos ACS, e quando não, a gente vai mesmo de casa em casa. O que a gente precisa é evitar, através da vacina, que o vírus do sarampo encontre alguém suscetível dentro do nosso estado. Então, assim, só para vocês terem ideia, quem trouxe o vírus foi um caminhoneiro, mas o caminhoneiro era do Maranhão. Não, o caminhoneiro era de Campos Lindos, perdão. O caminhoneiro era de Campos Lindos, foi para a Bolívia, e vocês sabem que nós estamos tendo surtos altíssimos em Bolívia de sarampo, muitos casos, mais de 200 casos, 220 casos já registrados, confirmados de sarampo. Inclusive, o Brasil está apoiando a Bolívia com doações de vacina, porque ao contrário de outros países, o Brasil esses outros países vivem uma realidade totalmente diferente da nossa em relação a compras de vacina, né? Então, esse homem caminhoneiro saiu de Campos Lindos para Bolívia, foi infectado, veio para Campos Lindos e aí infectou os demais. Então, a gente precisa, inclusive, visitar os nossos corredores de fluxo de pessoas, caminhoneiros, balsas, onde tem, né, esses fluxos de pessoas, a gente ir mesmo para as nossas barreiras de proteção, né, de vigilância sanitária em relação até as nossas rodoviárias, né, e fazer parcerias, né, com a Polícia Rodoviária Federal, para fazer blitz mesmo, informativa, de vacinação, entenderam? Então é isso. Palavra-chave, vacinação de grupo específico para interromper o ciclo, a circulação viral. Então, na varredura, quando a gente realiza, a gente tem que ter um planejamento, a gente tem que sensibilizar e mobilizar, fazendo também a busca ativa, conferindo, né, estas cadernetas de vacinação, realizando a vacinação para quem realmente precisa e atualizar os nossos registros do sistema e o monitoramento aí e a avaliação, porque a gente precisa analisar a nossa cobertura. Sempre quando a gente faz intensificação, a gente precisa estar avaliando, né? E até mesmo para que a gente possa corrigir falhas ou fortalecer ações futuras. Próximo, senhor. Tem alguém com o áudio ligado aí. A equipe, né, de campo em relação à varredura vacinal, que faz a busca ativa e varredura, sempre a gente tem um apoiador, o vacinador e temos a pessoa que vai registrar. Eu sempre digo que uma ação ela tem que andar junto com a digitação. Não adianta a gente medir tantos esforços para a gente montar estratégias de intensificação, de alcance de pessoas não vacinadas, e essa nossa produção, ela não está no sistema. Então, nós somos avaliados através do sistema e nós precisamos aí focar nestas orientações para a nossa equipe. Pessoal, aqui, o slide seguinte, Silvio, tu tá dormindo, é? Eu já passei, meu filho. Tu é longe. Vamos. Eu, Jesus. Esta planilha, é porque como eu não estou vendo as pessoas, com certeza já perguntaram aqui, né, pessoal? Que o slide não está passando. Então, assim, a planilha de apoio e registro é aquela mesma que nós utilizamos no monitoramento rápido de vacinação, no MRV, que a gente tem o número de casas visitadas, situação de casas, aí quais são a situação vacinal contra o sarampo, aí se precisa fazer, a gente faz, porque a gente faz a gente primeiro faz, a gente primeiro faz a avaliação
da caderneta, né, para saber qual é a situação encontrada e, no caso de doses de vacina, a gente pode estar aplicando. Tem pessoas com coisa ligado. Pode passar, Silvio, por favor. Vira aqui para mim, porque Papai não tem. então algumas pode passar, não estou mais aí não. Pode ir. Volta aí, Silvio. Passa. Então, algumas recomendações que a gente faz de vacinação realizada no município, só piora. Criança de 6 a 11 meses, administrar a dose zero. Criança de 12 meses não vacinada, a gente vai fazer a D1 e agendar a segunda com a tetraviral ou tríplice viral, mais varicela com intervalo mínimo de 30 dias. Criança com 15 meses a menores de 5 anos, 4 anos, 12 meses, 29 dias, não vacinada, a gente vai ter que fazer da mesma forma, né? A gente vai ter que primeiro, se ela já está com 15 meses, a gente tem que observar se ela já tem a primeira dose de tríplice viral para que a gente possa fazer a tetraviral. Sempre com intervalo de 30 dias entre as doses. Criança de 15 meses a 4 anos de idade, vacinadas com D1, aos 12 meses, eu já falei aqui para vocês, a gente faz a segunda com tetraviral ou tríplice viral mais varicela. Pessoas com 5 anos a 29 anos de idade sem histórico vacinal ou esquema incompleto, a gente deve receber ou completar o esquema com 2 doses com a vacina tríplice viral. Aí aqui tem os asteriscos, porque quando eu falo de 5 anos, eu tenho que observar, né? Ah, tá certo, são 2 doses. Vamos lá. Volta, Silvio. Isso. Pessoas de 30 a 59 anos de idade sem histórico vacinal e esquema incompleto, a gente faz uma dose de vacina com a tríplice viral. Se já tiver uma dose, não faz mais nada. Trabalhadores da saúde sem histórico de vacinação, a gente, ou esquema incompleto, deve receber a vacina ou completar o esquema com 2 doses. Pessoal, a gente precisa fortalecer a vacinação dos trabalhadores da saúde. Aonde é que nós iremos começar, Alice, essas intensificações? Eu digo para vocês, mediante as experiências que a gente está tendo de intensificação e mediante ao nosso vizinho Tocantins. Vamos vacinar trabalhadores da saúde. Nós somos os mais suscetíveis. Tanto que o rapaz, quando veio, para onde é que ele veio? Para o hospital. Quem não estava vacinada, se contaminou. E essa pessoa profissional nenhuma dose tinha registrada, certo? Então, pessoal, vamos vacinar, intensificar. É maternidade, é hospital, é UBS, aonde tiver um profissional de saúde, a gente precisa sensibilizar, levar a vacinação e ofertar. É para ontem, entendeu? Que a gente precisa já fazer essa sensibilização e essa intensificação. Outro grupo que a gente precisa sensibilizar são os professores. Outro grupo que a gente precisa estar atuando, as puérperas, levar a vacina, BCG, hepatite B para o RN, e nós já vamos levar para as puérperas a vacina tríplice viral. Se ela não tiver histórico vacinal, nós vacinamos a depender dessa faixa etária. Crianças, observar as nossas D2 em relação ao esquema de vacinação de crianças menores de 5 anos. Jovens e adultos, porque é a faixa etária que está mais suscetível ao adoecimento. Observar, juntar, fazer principalmente Alice, parcerias com a. Oi. o slide está atrasado. Não, tá certo, é porque eu só estou encaminhando, entendeu? Eu só estou passando. Passa aí, Silvio. Pronto, porque é o próximo. Certo, obrigada, meu bem. Então, a gente precisa intensificar sugestões dessas ações, parcerias com o PSE, parceria com as secretarias de educação. Pessoal, tem curso técnico na minha região? Faço.
parceria com esta direção para que eu possa ter aí, é, realizar uma sensibilização, porque eu digo que a gente muitas das vezes está trabalhando de forma inversa, a gente somente fala com o gestor e leva a vacina. Eu acho que a gente tem que começar a pensar em desenvolver ações educativas, a gente precisa falar do sarampo, e dentro da educação nós temos o programa Saúde da Escola, Alice, mas só que a nossa temática da saúde, não, a gente aproveita o momento dessas atividades para que a gente fale de algo que está vigente dentro do nosso estado. Obrigada, que é o sarampo. Então, a gente precisa falar do sarampo, da doença. E logo em seguida, a gente fala da importância da vacinação. Mas a gente precisa falar da doença. Então, trabalhadores do turismo, visitar esses hotéis, conversar com essas redes, né, onde temos fluxo, sim, de pessoas, guias, motéis, postos em terminais rodoviários. A nossa rodoviária aqui é um fluxo imenso, nossos aeroportos, agência de turismo. Então, todas essas barreiras sanitárias a gente precisa estar visitando para que a gente possa aí estar vacinando em tempo oportuno, protegendo a nossa população para que a gente não tenha esse vírus dentro do nosso estado. Trabalhadores de transporte por aplicativo, de transporte coletivo, é muita gente. Então, se a gente faz uma sensibilização com esses gestores para chamar esta população, o que que a gente fez no sul do Maranhão? Fomos vacinar dentro das fazendas. Por quê? Porque é a população flutuante. Muitos trabalham no Maranhão, mas vivem e moram em Campos Lindo, no Tocantins. Então, fomos para dentro das fazendas, fomos para os postos onde tem esse alto fluxo de caminhoneiros. Fizemos vacinação, fomos nos povoados mais distantes, né? Eu estou falando de territorialmente de 200, 300 quilômetros da sede de municípios. Então, são estas estratégias que nós precisamos utilizar. Sensibilizar as forças de segurança, trabalhadores e alunos das universidades, faculdades, escolas técnicas. Então, tudo isso aqui são sugestões de ação, mas é claro que você vai tomar aquilo que é pertinente para o teu município, que poderá ser realizado de acordo com a realidade do teu município. Aqui outras estratégias, né, integradas, que eu já falei, em relação às escolas. A gente sabe que o período de vacinação das escolas é um momento bem oportuno, e a gente faz aquela mobilização social, porque vem a comunidade escolar, todo mundo envolvido, dá muito certo essa estratégia. Então, a vacina está disponível, né? Continua disponível nas unidades de saúde, porém, a gente precisa aí, pessoal, buscar estratégia para que a gente acelere ainda mais e dê celeridade ao nosso avanço de doses aplicadas em relação a, ao sarampo. À frente. E aí eu trago para vocês uma sugestão do Estado, mediante a tudo que foi realizado no sul do Maranhão. Nós tivemos a presença dos gestores, de prefeitos, secretários, coordenadores de todas as instâncias da saúde e demais secretarias. Então, APS, VE, integradas, todo mundo envolvido no combate contra o sarampo. Então, a gente tem como sugestão uma semana estadual para intensificação de vacinação contra o sarampo. Aí, isso aqui está fechadinho com o Ministério da Saúde também. Estará nos apoiando. A gente tem um período aí do dia 16 para a gente começar, né, com uma abertura, e nós estamos aqui trazendo para vocês esta informação para que vocês estejam se organizando. Então, a gente vai começar no dia 16 e a gente começa no sábado e termina no outro sábado. Só intensificando a vacinação contra o sarampo. Eu tenho certeza que nesse momento a gente precisa mobilizar todos os nossos
os nossos veículos de comunicação, falar sobre o sarampo, falar que nós estamos numa semana estadual, que nós estamos intensificando a vacina contra o sarampo, vamos vacinar quem não está vacinado e que está elegível para vacinação. E teremos aí essa semana de 16, a gente inicia no sábado e finaliza no dia 23, e eu acredito que nós teremos a oportunidade de mobilizar o nosso município de uma forma que todos sejam alcançados em relação a esta informação. Então, esta informação da Semana Estadual já foi oficializada desde ontem. Então, a FAMEI, o COSEMES, coordenadores de imunização, APS, VE, todas essas pessoas, o DICEI Maranhão, né, que é o Distrito Sanitário Especial Sanitário Indígena, então também já foi comunicado, a gente, assim, esse ofício foi disparado ontem, né? Então nós teremos aí essa informação maciçamente colocada eh, em todos os nossos canais oficiais. Tá certo, pessoal? Eu não vou abrir ainda para as dúvidas, porque o Silvio vai falar rapidamente só a respeito desses registros, tá? Só falta aqui só 12 slides e a gente entra para as discussões. Obrigada. Bom dia, pessoal. Dando continuidade aqui, né, em relação aos registros da vacinação contra o sarampo, né? Bom, os sistemas, né, que você já trabalha, né, que é o CPNI, o ESUS, APS, né, PEC, ou um sistema próprio. Então, o sistema está atualizado, né? Então, você pode estar registrando na forma que você já trabalham, né? É, Aqui a gente está mostrando o fluxo, né? Como é em relação ao registro, aqui nesse slide. É, Lembrando aqui uma informação importante que a gente até compartilhou ontem nos grupos em relação à integração, né? A gente sempre está reforçando, né, que o prazo já foi encerrado até março, né? Essa integração se refere ao SUS, né, o PEC. Alguns municípios ainda não realizaram adesão, né? Aí o prazo para bloqueio, né, dele agora até 30 de setembro. Então, o fluxo vai ser interrompido, né, para os municípios que ainda não fizeram essa integração, né, para o SUS, APS e PEC. O CPNI, como você já sabe, já é integrado, não há necessidade de estar realizando essa integração. Então, fique atento, né, os e-mails que a gente está enviando em relação às orientações, né, sobre essa integração e nos grupos também. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente para a gente poder estar orientando. Bom, aqui nesse outro slide a gente já tinha até compartilhado anteriormente, né? São as regras de entrada, né, das doses no sistema de informação, seja CPNI ou o PEC, né? É, Caso você não tenha essa tabela, a gente pode estar compartilhando, né, em seguida as estratégias que vão ser utilizadas durante essa vacinação, né? Bloqueio, intensificação, rotina. Aí tem aqui as informações bem detalhadas, caso você tenha alguma dúvida em relação a selecionar a estratégia, né? E uma pergunta que estão fazendo, né, com muita frequência em relação aos trabalhadores da saúde, né? Em qualquer situação, né, aonde que ele realiza essa vacina, toma essa vacina, vai ser uma estratégia rotina, né? É uma observação importante para a gente estar, né, se atentando. Então, vocês vão continuar com o fluxo que vocês já trabalham, né? Que é o CPNI ou a SUS para o registro dessas doses aplicadas durante, né, essa semana aí de intensificação. Agora a gente vai partir para o momento de, né, questionamentos, tirar dúvidas. Silvio, deixa o QR Code, por favor. Pode ser? Tá. Bom, pessoal, vamos partir aqui para as perguntas, né?
que foram anotadas durante né, o momento que a gente estava apresentando. A gente selecionou umas aqui no chat, né? Todas, né? Certo. A primeira pergunta que fizeram aqui foi em relação pessoal, mas a diferença de D2 somos penalizados porque o sistema não entende que é tetraviral, que é feita com 15 meses. É o seguinte, a dose ela vai ser contabilizada, né? Como já foi orientado em outros momentos, essa dose, né, da tetraviral, né, como D2 da triviral. Então, não se preocupe que essa informação vai estar entrando lá para a cobertura, né, do município. Outra pergunta aqui é em relação a alguma previsão quanto à divulgação da nota técnica para iniciarmos a dose zero aqui em Imperatriz? Deixa eu ver outra pergunta aqui em relação ao sistema de informação. Só, né? Ah, Eu quero falar. Silvio, eu coloquei uma dúvida sobre o sistema de informação. Eliarte aqui. oi. Na escuta, qual é a dúvida? Não, a nossa dúvida é em relação à nota técnica para que a gente possa iniciar a dose zero nas crianças aqui, menores Ah, é a de nota 1 técnica. ano. Essa segunda pergunta aqui, que eles querem a resposta. Posso perguntar? Eu tenho Vai também fazer o seguinte, vai levantando a mãozinha rapidinho, tá? A gente vai acompanhar quem levantou a mão primeiro, os meninos vão estar me passando aqui. A gente Maria Margarete, rapidinho, porque a gente só tem 20 minutos aqui, pessoal. Tá bom, então vamos lá. A respeito Vamos lá, Maria. é o seguinte, porque a Diga. gente tem o CPNI e tem o PEC, nós já estamos interligados nos dois, tudo bonitinho, tudo cadastrado. Porém, há umas situações que a gente dá privilégio para o PEC. Mas aquela situação que a gente sai para o campo, a gente chega tarde demais, às vezes a gente está sem energia e tudo. Tem algum problema a gente não digitar essas doses no PEC e digitar no CPNI, sendo que todas são vinculadas na estratégia operador do estabelecimento de saúde? Pois é, o registro, como já foi falado, né, pode ser realizado no caso, porque a gente sabe que o que é feito no PEC, né, migra para o CPNI, né, mas o que é realizado, digitado no CPNI não vai pro PEC, é isso? Isso, Então, vocês têm que. E a gente também até está divulgando, né, ultimamente, sobre umas questões técnicas, né, que o sistema está passando, né, algumas doses não estão sendo processadas, por N motivos, né, que a gente já até listou aí nos e-mails, nos grupos, aí, mas isso também não vai impedir de vocês estarem registrando essas doses aplicadas, né, que em algum momento esses problemas técnicos vão ser solucionados, né, e essa dose vai estar aparecendo lá no painel do Localiza SUS. tá. É porque a dúvida é Viu? exatamente isso, porque o PEC eu nunca consigo fazer digitação depois, né? Aí para mim ter que digitar no PEC, como nós utilizamos o PEC Cloud, que é online em todas as salas, aí eu teria que Isso, digitar uma data atual. Aí já fica, né, a carteira da criança isso. uma data e o Aí PEC vai ter que ser utilizado o CDS, né? Isso, mas aí a gente está tendo um grande problema aqui com o CDS. É poucas as doses que a gente, por mais que seja online e tudo, não está subindo. Silvio, está tendo Hum. problema, a gente Na verifica. verdade, sempre teve, né, o CDS. Então, Tipo assim, a gente está evitando o máximo, a gente só vai para pois façam CDS. isso mesmo, né? Priorize mesmo o prontuário eletrônico, né, e o CPNI, viu, para Pois registrar é, essas por isso que eu doses. estou te perguntando se nesses casos eu posso utilizar o CPNI, entendeu? Sim, claro. Tá ligado, só não vou digitar no PEC, Já mas que vai você tem um acesso lá com o perfil lá de operador, né, pode estar informando sim, viu? eu coloco com a data atual, aí fica tudo bonitinho, fica Porque o carteira. CPNI não tem essa questão de estar digitando, né, doses do dia anterior, né? Então, Isso, já tem esse contabiliza. problema. Outra dúvida, você questionou o seguinte, eu fazendo meu levantamento de campo, eu já estou com mais de 96%, tanto de D1 como D2. D1 ok, mas o que eu percebi é que nós estamos fazendo tudo D2 com tetraviral.
e não está subindo a quantidade de doses que a gente está fazendo. Eu não estou com esse déficit só de 86%, eu estou com mais de 90% com D2, né? Porque eu estou fazendo com tetra. Aí é o que você está falando, eu tenho que aguardar, esperar esse... Exatamente. Ainda tem como a gente fala, delay de 2 meses, né? Para ele calcular a cobertura e mais os motivos que eu já listei aqui, né? Que está acontecendo com o sistema. É aguardar mesmo. Mas Tá, você pode estar acompanhando de forma nominal lá no CPN de gestão essas doses que estão sendo registradas para você estar acompanhando, né? Ao invés de estar acompanhando no Localiza SUS, olha no CPN de gestão. tá bom, então. Mas aí na pesquisa de campo, é assim, que essa reunião está sendo hoje, mas eu já realizei reunião com todas as minhas equipes. Ah, Então, já antecipado, né? nós já estamos trabalhando, né? Nós já estamos fazendo dever de casa. Quando a Ah, Alice ótimo. tinha o primeiro, nós já saímos para campo, já estamos em intensificação, já estamos já fazendo essa buscativa. Agora, a minha pergunta é para a Alice. Alice, então, a dose zero, como nós só temos zero, eu só vou poder fazer a partir dos 9 meses de idade, certo? E aí eu vou dar preferência à tríplice viral por causa da pandemia, né? Ou por causa da intensificação. Irmã, história de pandemia, não. Oi, é isso, amiga. Como você só tem zero, para iniciar a dose zero apenas com 9 meses, tá bom? Aí, quando chegar a dupla viral, você já inicia a partir de 6 meses com a dupla. Que é isso que eu ia te perguntar. Eu fiz o levantamento, eu tenho de 10 a 12 crianças que têm intolerância, né? E que precisam da Não. dupla viral. Aí eu Vamos lá. Intolerância não tem nada a ver. não, mulher. É alergia à proteína do leite de vaca. Isso, exatamente. É isso aí. Mas tu tem tetra. Tu tem tetra. Tenho tetra. Pois você vai fazer tetra. Tá. A gente Mas vai priorizar para as pessoas com APLV a tetra viral. Se você não tiver tetra e tiver dupla, aí você faz a dupla viral. Mas como ninguém tem dupla ainda, a gente faz tetra. Primeira dose, 30 dias, segunda dose com tetra. Aí tem uma outra situação. Essas crianças que vão fazer 2 doses de tetra viral por conta da condição de APLV, elas não vão fazer vacina da varicela com 4 anos, tá? Elas já estão consideradas vacinadas para o componente varicela. Tá, jóia, então. Beleza, então. A outra sugestão que estão me perguntando. Os trabalhadores da saúde, como eu tenho um número bom de doses de tetraviral e recebi mais agora, os trabalhadores da saúde estavam me perguntando se não tem a possibilidade de, em vez de eles estarem fazendo só tetra ou só tríplice, se poderiam fazer essa dose neles, de quem não tem, com tetraviral. Aí eu disse que eu ia pegar primeiro, esperar a reunião, para me perguntar a coordenação se a gente pode fazer isso ou se somente tríplice viral. Não, amiga, trabalhadores da saúde é tríplice viral. Tá, ok. Se tem esse quantitativo grande de tetraviral, a gente pode até ver esse levantamento ter em relação à população, até por conta que a tetra hoje e a varicela, vocês sabem que a gente está com abastecimento parcial. Então, se você tem muita vacina aí, eu vou querer vacina para poder dar para outros municípios, entendeu? Então, tem que fazer esse levantamento da tua população, porque se tu está querendo dar para outro público, então é porque tem vacina demais. Então, a gente vai ter que, vou te chamar aqui no privado, vou ver a regional de saúde para a gente poder ver com essa estratégia, tá certo? Tá certo. Obrigada, Alice. Era só isso. Nada, meu bem. Agora o próximo, né, que Quem é? Maria Lucélia, né, levantou a mão aqui. Sua pergunta? Maria Lucélia. Vamos chamar aqui outra. Ezequiel Veras. Oi. Quem não quer... Oi, Ezequiel. Alguma pergunta? Sim, a minha dúvida é só com relação àquela tabela que a Alice colocou lá na apresentação, que é da busca ativa.
quando a gente fez no ano passado, a gente lançou no CPNI. Em algum momento a gente lançou. Dessa vez vai ser também necessário ou vai ser só lançado no PEC, normalmente como a gente faz na nossa rotina diária? Ah, tá. Você está falando do MRV, né? Não, não vai ser necessário. É no sistema de informação mesmo, oficial de vocês. Então a gente não precisa fazer arquivar para posteriormente lançar. É apenas um controle. Isso, até mesmo para vocês avaliarem quantas doses vocês realizaram na estratégia que foi utilizada de testativa e quantas pessoas vocês encontraram na casa que estavam vacinadas depois da observação em relação à caderneta de vacinação. Só isso na dúvida. Obrigado. O próximo aqui é Moisés, né? Mônica. Quem já fez a pergunta, já foi respondida, favor, né? Baixa a mão. Já foi ele. Agora é Moisés, Mônica, né? Moisés, Mônica. Senão a gente passa para Socorro, né? De Imperatriz. Oi, Silvio, bom dia. Mônica? Isso, tá me ouvindo? Sim, pode fazer a pergunta. A pergunta é sobre a dose zero. Ano passado nós tivemos suspensão e nós vamos realizar agora nessa intensificação. A pergunta é, após o término da intensificação, nós vamos continuar fazendo a dose zero ou a gente suspende também junto com a intensificação? Oi, Mônica, bom dia. Para todos que aqui estão, a dose zero, ela vai ser, nesse momento, instituída, né, para o Estado. Todos os estados, todos os municípios do Estado, 17 municípios, estarão realizando a dose zero. Nós estaremos encaminhando para vocês uma nota técnica do Ministério, falando, inclusive, sobre todas essas informações que a gente compartilhou com vocês, dose zero, dupla viral, a PLV, a gente vai receber esse documento, mas para este momento nós estaremos utilizando. Assim que o Ministério novamente se posicionar e nos recomendar término, né, da utilização, a gente vai oficializar para vocês. Nesse momento, a gente vai trazer essa vigência, né, do dose zero no nosso estado, nos nossos municípios, até uma segunda informação. Entendeu? Então, a gente vai mantê-la mediante essa estratégia de orientação do Ministério. E foi uma solicitação mesmo do Estado, né, porque a gente estava indo para localidades muito distantes, e aí a gente já aproveitaria para fazer a dose zero nas crianças, né? A ter a oportunidade de vaciná-las, não ter que retornar novamente naquele local para fazer somente a dose zero nas crianças. Então, graças a Deus, eles atenderam a esta solicitação e agora só vamos formalizar através de ofício de nota técnica com a gente. Tá bom? Tá bom, obrigada. Bom Então, a dia. gente segue com a estratégia até a segunda ordem. Voltando aqui para Maria Lucélia, né? Já se encontra? Fazer a pergunta? Socorro, é a próxima. Socorro Ribeiro. Oi, bom dia, meu Bom povo. dia. Bom dia. Nós já estamos aqui a 1000 por hora, fazendo intensificação aqui. Teve um congresso aqui de professores, foi ótimo, ontem e hoje, o dia todo. Estamos aqui muita gente, eu estou aqui atarefada com a equipe, que nós estamos já construindo uma equipe aí de 6 pessoas para estar fazendo um itinerante aí nos lugares de difícil acesso e nas rodoviárias, na Polícia Federal e tal. Mas já estamos já em fase de intensificação, nós já começamos, só para avisar aí vocês, é dia. A gente não para aqui. Um outro detalhe da minha pergunta é o seguinte, que muitas meninas do PEC, das unidades, eles digitam
No caso, a primeira dose de tríplice viral e a segunda com tetraviral. Aí o próprio PEC fica dizendo que não tem cobertura vacinal de tríplice viral. Isso é bem complicadinho. A gente sabe, a gente informa que já tendo as duas, ele está imunizado. Só que lá para o PEC, para elas ficam problemáticas com o sistema, porque está dizendo que não está imunizado, mesmo ele tendo as duas doses. Acho que seria uma coisa a ser visto aí com o Ministério, mesmo junto com o PEC, porque ele sabe que uma compensa a outra, as duas, né? Que é a tetra e a tríplice. Um outro detalhe é que, como nós temos o PEC nas 40 e poucas unidades que a gente tem, nós temos a nossa sala da coordenação da divisão de imunização, que é uma sala que a gente faz as vacinas pelo CPNI de adulto. A gente pode continuar fazendo essa intensificação lá, ou tem que abrir uma sala de PEC individualizada, porque muitas vezes quem faz as ações das unidades vai sair como PEC mesmo. Se for a unidade que foi fazer aquela ação, vai sair o dela. Se partir da nossa equipe, vai sair como rede de frio. Eu quero saber se a gente pode estar fazendo essa intensificação assim em adulto, tá? Socorro. Porque lá a gente está olhando, né? Sim, não, pode continuar, já que vocês fazem dessa forma, né? Muitos municípios trabalham dessa forma aí, né? Utilizando o CPNI, né? Isso não vai, Porque né? é até mais fácil para nós, porque nós estamos fazendo os dois. A gente pesquisa no antiguinho, vê se ela não tem história vacinal e vai para o CPNI, né, nacional, mas isso só em caso de adulto. Quando é criança, a gente não faz, a gente manda para a unidade, Sim. tá? Porque lá na unidade ela tem que estar com carteirinha dela até a idade dela de adolescente atualizada. Mas de adultos a gente está colocando lá para Pois é, facilitar o Socorro. nosso Tem aquela questão trabalho. também que o meu colega aqui me lembrou em relação aos indicadores, né? Que vocês têm que alcançar através do PEC, né? Tem que ver qual é a vacina que vocês estão registrando, né? Mas Justo. vocês estão atentos a isso, né? Estamos, pois é, por isso que eu estou te falando. Até a idade adolescente, a gente deixa para ir para o PEC. É. Acima da faixa etária de adulto, a gente põe no CPNI, porque nós estamos fazendo ação extra. Não tem como ter PEC lá, Porque ele hoje o não tem. CPNI está liberado para digitar em qualquer estabelecimento, mas tem que ver essa questão também, né? Dos Não, tem. indicadores, É né? quando é até adolescente que vai pegar a HPV e a CWY, a gente manda para o PEC, porque lá vai estar a história dele Sim, vacinal. Tá? O adulto, porque é aquele que não estava quando iniciou o sistema. Então, a gente sim. bota lá no CPNI, que era o CPNI antigo que tinha a história dele, né? Então, a gente usa ele para pesquisar e usa o outro para digitar, tá? Ah, Outra ótimo. coisa, o Pois, pessoal está tendo muita dificuldade em acessar a informação da ESAV para notificação. E eu queria saber se tem algum trâmite aí para tu mandar para a gente, como é que as pessoas fariam isso assim, das para ter unidades. acesso ao Notifica, Justamente, porque porque tem assim, 3 notificações de unidades que já ligaram para mim, e aí elas estão com dificuldade de acessar o sistema. no caso, são novos usuários? São Não. de quê? Novos usuários, porque troca, a maioria das pessoas foram Ah, nesse caso, trocadas. Socorro, quando for solicitar um novo acesso, tem que falar com a gente para estar liberando, né? Porque faz o cadastro lá pelo Gov, né? Preenche Sim, lá os dados pessoais lá do cidadão lá, do usuário, né? Aí em sim. seguida entra em contato com a gente, que a gente libera aqui. É só passar o e-mail, né? Ah, Da pessoa que foi cadastrada que a gente aprova aqui o acesso, notifica, viu? Senão realmente tá. vocês não vão conseguir acessar. Por mais que vocês tenham concluído o cadastro lá, né? Ok, lá no notifica, não vão conseguir, viu? Pois Aí tu me é, mandou uma aí eu lista quero. assim, me manda a lista das Aí depois pessoas eu que mando já. para ti essa lista, como é? Eu mando para ti? Manda pelo WhatsApp, viu? O nome e o e-mail. Viu? Basta Tá, o e-mail, tá, é o suficiente. Que eu já tá. libero aqui. Só uma última pergunta para a Alice aí, é rápido. Em Cadê ela? relação Ah, tá à ali. criança de ATLV, né? Que ela falou que, no caso, pode ser feita a tetraviral, né? E aí, mas eu pergunto, se ela vai fazer com 9 meses e com 1 ano, vai ficar só com essas duas mesmo, ou vou ter que fazer outra depois? Eu fiquei sem entender esse pedacinho aí. Eu queria só mais uma explicações sobre isso. Oi, Socorro. Bom dia, Oi. Magda. Quanto tempo, né? É outro dia. Você nem veio aqui. Mas sim. Então, sobre essa. Não, faz as duas, não faz mais. Então, com De 9 meses, 4 ele anos, tomou, ou 6 meses. Ela pode ser feita com 6 meses, né? No caso?
Não, a tetraviral, no caso da 9 meses. APLV, 9 meses. não, 12. Ah, tá. Agora entendi. Então ela faz com 12, com os 15 meses e pronto. Isso. Gente, Pronto, deixando entendi. muito Agora ficou tranquilo. entendido. Agora ficou entendido. Isso. 12 Tá, meses tetraviral para APLV. Tá? São as certo. Eu pessoas que sei, eu anotei surgiram aqui, é porque eu fiquei em dúvida. e com 15 meses novamente. É porque meu link A caiu e eu tetraviral. perdi a parte aí por isso que eu fiquei nessa dúvida. Aí agora que eu consegui abrir aí para entrar na live. Mas aí eu queria saber só isso aí Lembrando que a mesmo. gente vai receber a nota técnica, isso vai ficar escrito, né? Para vocês estarem fazendo Manda leitura e essas repassando aí. apresentações para mim, Alice, por Vamos favor. mandar. A gente Tá vai botar bom, no grupo, tá? tá Beijo, meu bom. bom. Bom dia. Beijo, meu amor. Tchau. O próximo aqui que levantou a mão foi o Gutenberg. Silvio, tá me ouvindo? Na escuta. Silvio, a Pode questão perguntar desse aí. registro, Oi. que tu colocou lá no grupo, que o registro de doses de informação intramuros na sala de vacina vai ser estratégia rotina. Tem alguma nota ou tá no slide aí que tu botou? Não, tem um documento completo que a gente pode estar compartilhando com vocês, viu, em seguida, assim que terminar a reunião. Viu? Da A gente vai forma de compartilhar todo o registro, né? material, viu? Porque realmente lá tá bem resumido, né? Uhum. A gente E essa questão do RNDS é só para terceiros, a validade? Não, é em relação ao PEC mesmo, é SUS. Para Porque todo mundo, também é né? incluído sistemas de terceiros, né? Não é só. É que quando eles falam terceiros, né? É SUS, né? Então tem que estar atento, né? A esse prazo que já foi encerrado, né? E o bloqueio que vai ser agora até o dia 30 de setembro. Tá. Eu vou até compartilhar um painel aqui que mostra o status, né? Quem já aderiu, quem já fez a integração, né? Para saber, para vocês, né? Caso não tenham realizado, para agilizar, né? Senão Pois a forma vai de atrapalhar o registro fluxo tu vai mesmo da mandar depois aí, informação, né? né? Vai ser interrompido. Pois tá bom. Então é E a só forma para de SUS. registro tu vai mandar depois, né? Sim, eu vou compartilhar, a gente vai compartilhar. E a dose zero ficou pro município todinho, né? Pro estado, quer dizer. Questão da dose zero. Dose zero, o que ele tá perguntando? Da vacina. Pergunta como é, Gutenberg? A questão da dose zero, o estado aderiu, né? Que vai ser em todo o estado, né? A Sim, dose zero. todo estado. Todo Pois tá estado bom vai então. Só isso fazer a mesmo, dose obrigado. zero. De nada. Ah, Elinélia. Alice, no caso de a criança chegar com 11 meses e 29 dias, aí eu faço a dose zero. Aí eu tenho que dar um intervalo de 30 dias para fazer a dose de 1 ano, a primeira dose com a tríplice viral de 1 ano. perfeito. É isso mesmo. E no Correto. caso do registro no CPN, Silvio, no PEC, eu vou colocar intensificação e a dose é D, né? Lá Na no sistema fala que estratégia vai ser dose zero. intensificação. Sim, dose zero. Sim, eu coloco lá na estratégia intensificação, né? E a dose é zero. Sim, Aí, quando ele chegar para a rotina, depois de 30 dias, para mim fazer a primeira dose tríplice viral, eu coloco rotina. correto. Pois tá bom, obrigada, que é Aparecido de São Domingo do Azeitão. De nada. Letícia Andrade. Letícia? Então vamos partir para o próximo aqui, Daiane. Quem desistiu da pergunta, a favor, baixa a mão. Daiane. Charlene, né?